as pessoas às vezes não se dão conta os ataques que estão acontecendo contra universidades públicas, nem com as instituições que ajudam e oferecem, né, recursos para que a gente possa trabalhar, como é o CNPq, a CAPES, são órgãos do governo, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações. O que você chama de ataques? É exatamente as falas agressivas ou alguns atos específicos? Ambas coisas, né? Ambas as coisas. Tem as falas, né? Dizer que as universidades só têm balbúrdia, que só tem festas, que não acontece nada. Ou seja, a gente tem realmente ali 95% das pesquisas do país são feitas em universidades públicas, é um lugar que forma a gente com seriedade, um lugar que atende, né? Tem os hospitais públicos, tem toda a extensão da universidade para a sociedade e realmente são fundamentais. E hoje a gente teve, por um lado, corte de recursos do Ministério e agora está recuperando, e depois teve também corte em bolsas. Mais de 18 mil bolsas entre CAPES e CNPq foram perdidas. E como que a gente vai fazer para manter o nível da ciência, para avançar, para ser um país realmente sustentável, que tem um futuro, se não tivermos boa educação pública, se não tivermos ciência e tecnologia? Então a ideia dessa assembleia que tivemos pela primeira vez na história da Unicamp, dessa moção, era realmente uma moção à sociedade, para mostrar a importância da ciência e tecnologia no desenvolvimento do país. Mônica, você também já fez outras pesquisas importantes, uma inclusive sobre um remédio para asma que pode ser substituto do corticoide. Eu queria que você falasse sobre essa pesquisa, é interessante. Uma das minhas linhas de pesquisa é animal peçonhento, particularmente peixes peçonhentos. E há mais de 20 anos eu estudo um peixe, que é o Thalassophrine naterério niquim, e nele nós encontramos uma molécula, que é uma molécula pequena, que nós chamamos de peptídeo, e esse peptídeo é um anti-inflamatório. E nesse anti-inflamatório, uma das principais funções é ser utilizado para o tratamento para asma. Então, existe já a patente, está patenteada em mais de 15 países. Nós, durante muito tempo, trabalhamos em associação com a indústria farmacêutica brasileira, e o que necessitamos hoje é do investimento de outras indústrias para que isso possa chegar numa prateleira, possa virar um medicamento. Então, nos testes que nós fizemos em associação com essa indústria farmacêutica, nós vimos que ele é melhor de que muitos remédios que são usados hoje e não tem os efeitos colaterais que muitos remédios existem. É interessante você falar disso, Mônica. Eu queria que os dois conversassem sobre isso, porque tem uma impressão de que a ciência fica ali, o cientista no laboratório nada acontece, mas ele precisa da ponta da indústria. E na Unicamp, a Unicamp, pelo que eu tenho lido da Unicamp, ela virou um hub dessa conexão entre empresa, inclusive várias startups saíram de lá por causa dessas pesquisas que na prática viram uma ligação, um produto ou alguma empresa na economia. Eu queria que os dois falassem o que tem sobre isso. Eu acho isso importantíssimo. Eu queria dizer assim, eu acho que a gente está falando da crise que existe hoje na educação, na ciência. Eu acho que existe uma coisa fundamental, assim, concessões no investimento. A ciência, ela precisa, e a educação, ela ser respeitada. Nós estamos num momento onde nós precisamos de respeito. Eu acho que essa é a palavra. A gente precisa de respeito, porque a ciência está em tudo. A ciência existe em tudo, então o que a gente precisa hoje, quando a gente vê um movimento como o que aconteceu na Unicamp, esse movimento está dizendo assim, nós precisamos de respeito. E se existe respeito, a gente segue em frente mostrando pesquisas como estão sendo feitas na Unicamp, no Instituto Butantan, como esse exemplo que a gente deu aqui sobre a asma. O que existe hoje, todas as instituições têm, são núcleos de inovação tecnológica que fazem exatamente essa ponta, né? Entre a gente que está dentro das nossas paredes aqui com quem está lá fora, com essas indústrias farmacêuticas, com as startups. Hoje a gente tem um projeto incrível que existe, por exemplo, na FAPESP, que são as startups, são a criação dessas pequenas indústrias, né? Desses pequenos investimentos para que essas descobertas que existem no campo dessa pesquisa que a gente chama de básica possa ser aplicada. E isso eu acho que é importantíssimo, né, professor? Sem dúvida. E a verdade é que nunca, em nenhum lugar da história da humanidade, nenhum país saiu da crise sem investir em ciência e tecnologia, porque esse é o caminho. Às vezes não pode parecer, mas é o caminho natural para sair da crise. Na Unicamp, como você mencionou, nós temos uma história de sucesso nesse campo. Nós criamos, em 2003, a primeira agência de inovação das universidades públicas brasileiras, que é a Inova. E justamente a partir daí, a gente começou a classificar
conectar com as empresas que foram nascendo a partir de estudantes, de professores que se aposentam, saem, de funcionários. Hoje nós temos um cadastro de mais de 700 empresas que a gente chama carinhosamente de filhas da Unicamp, que geram mais de 8 bilhões de reais por ano em lucros, e temos também aí mais de 30 mil empregos diretos, ou seja, a universidade ela está gerando riqueza diretamente. Isso é algo que só tende a crescer, porque a cada ano a gente forma mais alunos, mais gente, e tudo isso está conectado. A gente tem criado aí realmente o chamado ecossistema, onde agora as empresas que foram fazendo sucesso começam a investir nas mais novas, começa a ter aí um investimento interessante, elas se conectam, tem um networking aí acontecendo bem interessante, e isso tem gerado um movimento muito interessante. Em Campinas, na Unicamp, é um exemplo importante, mas também acontece em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, em tantos outros lugares do Brasil. Então, esse... Ao contrário do que se imagina, se a universidade encastelada nela mesma, não, vocês estão dizendo que não, que tanto um instituto de pesquisa como o Butantan quanto a universidade estão em contato com a economia real. Exato, sim. E não só isso, nós temos com as grandes empresas já consolidadas também muitos contratos. Para ter uma ideia... Parcerias, né? Parcerias. A gente tem contratos de prestação de serviço, convênios de pesquisa em comum. Hoje nós temos praticamente 30% do nosso orçamento vem em parcerias com outras entidades, sejam empresas públicas, privadas, ou seja, dizer que a gente só depende do governo também não é verdade. Então, muitas coisas se dizem sobre a universidade pública sem conhecer adequadamente, sem saber. E o que eu atribuo um pouco também a falta um pouco de conhecimento e de um pouco ideológica, né, nos discursos que se referem à universidade pública. Então é importante a gente também sair a campo, vir aqui, programas como esse, e mostrar um pouco essa realidade. Tá certo, eu vou fazer um intervalo, eu volto daqui a pouco conversando hoje sobre ciência, sobre pesquisa, universidade. Hoje eu estou conversando sobre universidade e sobre pesquisa e ciência. O senhor estava falando da ligação com as empresas. O governo tem um programa, chama Futurice, que é uma ideia de ligação com a empresa. Qual a diferença entre o que já acontece e o que o governo está propondo? Então, o programa do governo ele é bastante incerto com relação à criação de Ele fala da criação de um fundo, né, que poderia ser aproveitado para as pesquisas das universidades. A questão toda é como esse fundo vai ser constituído e quem vai colocar recursos ali, qual vai ser a motivação específica de colocar recursos nas universidades e o que as pessoas, as empresas, quem for colocar recursos nesse fundo vai obter ao fazer isso. Então, é realmente algo muito incerto com relação a qual que é o modelo realmente, como se diz aí no jargão, o modelo de negócios do projeto, como que ele vai realmente funcionar no dia a dia, de que maneira as coisas poderiam acontecer de uma maneira efetiva, como você vai poder manter o salário dos professores de maneira adequada, como você vai poder manter as pesquisas que precisam investimento contínuo. Não pode haver tempos em que não há, que há recursos em que não há, ou seja, tem muitas dúvidas com relação à própria independência, autonomia das universidades para tocar os seus projetos, que é fundamental. Dois pilares da universidade e da pesquisa são, em primeiro lugar, autonomia, segundo lugar, liberdade de cátedra, liberdade de realmente estudar o que se queira. Eu quero voltar a esse ponto da liberdade de cátedra e autonomia, mas eu queria que a Mônica falasse também da pesquisa. Quer dizer, você sempre foi uma pesquisadora. De repente tem uma situação completamente desagradável, né? Que você tem que entrar na justiça para poder voltar a fazer pesquisa. Qual o clima do seu trabalho? Ficou ruim o clima dentro do Instituto Butantan e a relação com você? Eu acho que o professor falou duas coisas que são fundamentais, eu acho, na vida de todo mundo. Autonomia e liberdade. Eu acho que dentro de uma instituição nós temos autonomia e liberdade para fazer as pesquisas.
sem desrespeitar, então, na sem verdade, desrespeitar. no seu caso, foi exatamente aí que foi ferido. Exatamente, esse foi ferido. Eu acho que assim, no meu caso, eu acho que aconteceu é que o dado, o achado, desagradou alguém ou alguns grupos ou algum grupo. E aí vem toda uma problemática. Então, a partir do momento que eu digo que aquele teste que eu fiz, o resultado foi que aqueles agrotóxicos, as doses testadas, causam toxicidade, isso desagradou. E causou o quê? Causou mortalidade ou anomalia naqueles animais que são o dano inérito, que é o zebrafish. E aí o que eu digo é o seguinte, que o agrotóxico é tóxico, todo mundo sabe. Né? Existem trabalhos que demonstram isso em humanos. Nós temos pessoas doentes, frutos de agrotóxicos. Então, quando eu digo que o modelo experimental morreu ou está anômalo, não é estranho o que eu estou dizendo. Mas isso desagradou a um grupo, a alguns. E aí vem toda essa problemática. Né? Então, assim, de fato, é muito estranho eu ter que ir à justiça ou desagradar dentro do Instituto, onde eu tenho total liberdade de trabalhar e de fazer uma pesquisa, eu ter que lutar agora numa justiça, eu estou enfrentando um processo administrativo por causa disso. Então, isso para mim é muito estranho. Assim, o clima eu continuo trabalhando. É óbvio que eu percebo que eu sofro alguns boicotes dentro da instituição. Né? A instituição procura não relacionar meu nome em algumas coisas que eu faço. Né? Eu tive agora, por exemplo, teve a Semana da Ciência e Tecnologia, eu participei do evento da Semana da Ciência e Tecnologia. A única atividade que não consta na relação foi a que eu fiz. A instituição fez um vídeo, a única coisa que não tem é que eu fiz. Então, está claro que eu estou sendo colocada de lado. Mas eu continuo trabalhando. Eu sou uma profissional, eu continuo trabalhando e se precisar recorrer toda vez à justiça, eu vou recorrer para mostrar que eu preciso e posso continuar trabalhando. E traga Mas seus conhecimentos para a sociedade, como essa informação eu acho que é isso. Eu tenho dito que a gente tem que trabalhar cada vez mais com e para a sociedade. Eu acho que, da mesma maneira que eu testei o agrotóxico, que eu acho que é para a sociedade, eu testei recentemente as águas de Brumadinho, que eu acho que é essencial, que é um problema de sociedade. Tá certo. Né? Então, eu acho que eu vou continuar. Resultado? E o resultado também mostrou que a água não está boa, desde o Rio Paraopeba até o Rio São Francisco. E hoje a gente está vendo as pessoas doentes. Então, o que eu disse também é verdade. Né? Tá certo. Então, eu acho que isso é eu continuarei assim. Tá certo. Eu acho que esse é o meu papel como pesquisadora, como cientista. Eu acho que não tenho que fugir disso. E como servidora pública? Como servidora pública, principalmente como servidora pública. Reitor, então, voltando ao ponto, é possível uma universidade sem esses dois elementos fundamentais, que é a autonomia e a liberdade de cátedra? Não, não é possível. São pilares fundamentais. Além disso, a gente precisa ter aí, e tem tantas coisas para discutir. Naturalmente, o programa não tem o tamanho, né, para a gente discutir tantos assuntos, mas temos aí a questão que tem aparecido muito, né, sobre a questão de uma eventual cobrança nas universidades públicas, que também é algo bastante complexo e realmente eu sou completamente contrário, né, no nosso caso do Brasil. Temos aí diversos elementos que permeiam a universidade pública, a pesquisa do país. É um processo que foi construído ao longo dos últimos 50, 60 anos e tem funcionado muito bem. Tem os seus percalços, as suas dificuldades, mas tem funcionado. E hoje a gente está vendo um sistema que está sendo desmontado no que se refere a recursos, no que se refere à própria estabilidade do sistema, de como ele funciona. Desde que você assumiu lá, você fez inclusive um ajuste, reduziu as despesas. Não o suficiente para equilibrar, mas reduziu as despesas. Quer dizer, tem de fato o país uma limitação orçamentária, mas você acha que essa limitação orçamentária está sendo usada nessa perseguição à universidade? Olha, sem dúvida. Você tem, veja, tem dois assuntos que são importantes. Nós temos uma recessão, você que é da área econômica sabe muito bem. Eu sei que tem recessão e eu sei que o dinheiro ficou curto. Hoje a gente tem aí o repasse na Unicamp, por exemplo, que eu conheço bem, voltamos a 10 anos atrás e a universidade no meio tempo cresceu. Então, nós estamos com claro, houve problemas, houve outros assuntos internos, mas, em geral, o que nós temos é um compromisso muito forte de todos os reitores das universidades federais e das públicas com um controle orçamentário, todo mundo reduziu gastos, está fazendo o máximo possível com as dificuldades e as limitações que nós temos por ser setor público, né? De fechar as coisas, etc. Mas
conseguimos realmente fazer um programa realmente muito forte de gestão, reduzir os custos, chegar praticamente no equilíbrio, mesmo com toda essa recessão. Então, isso acontece em todas as universidades públicas. Um programa do governo que corta custeio, o custeio é o que gasta menos nas universidades. O grande problema no país como um todo é a folha de pagamento, que é grande. Não tem sentido você ter uma folha de pagamento que vai ter que pagar de qualquer maneira e cortar e impedir que todo esse pessoal trabalhe, porque você está cortando lá um pedacinho do custeio. Ou seja, não tem sentido até do ponto de vista econômico fazer esses cortes de uma maneira tão forte como aconteceu. E por que a sua opinião é ser contra a cobrança de mensalidade de quem pode pagar? Olha, na verdade, o importante é reajustar e refazer o sistema de impostos do país, que é injusto, que os mais pobres pagam mais e os mais ricos pagam menos. Se a gente tiver um sistema que realmente permita com que essa cobrança de impostos seja adequada, isso já vai ter tudo organizado para que as universidades possam funcionar bem. Hoje nós temos... Veja, outro mito que aparece nas universidades públicas. Eu digo o caso da Unicamp, como uma universidade que tem um sistema, né, bastante rígido para ingressar, ou seja, poucas pessoas que prestam o nosso vestibular conseguem entrar. Hoje nós temos mais de 60% dos nossos estudantes com renda familiar per capita inferior a 3 salários mínimos. Ou seja, a gente não conseguiria financiar nem 2%, 3% da universidade cobrando mensalidades, o que não tem e não faz sentido algum. Então, a gente tem realmente que trabalhar no sentido de mudar o nosso sistema de impostos, fazer uma universidade pública cada vez mais forte, de qualidade, que isso trará mais benefícios para o país. Mônica, o programa está acabando. Eu queria que você dissesse como é que você prevê o que vai acontecer com a ciência nesse ambiente de pressão contra, às vezes, um resultado que incomoda, como foi no seu caso, ou de corte de verbas, ou de estrangulamento financeiro para a pesquisa? Eu espero que movimentos como o da Unicamp aconteçam cada vez mais. Eu acho que a gente tem que se dar as mãos, e todas as categorias, todas as categorias têm que se dar as mãos, e nós temos que nos levantar e falar. Espaços como esse são fundamentais. Eu tenho dito, eu não estou brigando com o Instituto Butantan, eu acho o Instituto Butantan um dos maiores institutos de pesquisa. Lá dentro tem profissionais extremamente competentes, comprometidos com a instituição. Eu não o vejo como uma fábrica nem como um produto, mas sim como um instituto de pesquisa. Eu estou brigando pela ciência, pelo dado. Dado é dado, a gente não briga com o dado, a gente trabalha a partir dele. Então, eu acredito na ciência. Eu acredito no dado e eu luto por ela. Então, eu espero que da mesma maneira que eu me levantei, que eu estou lutando, que eu sou uma voz, que tantos outros sejam. Que as pessoas não tenham medo disso. Que as pessoas se levantem e falem, eu acredito na ciência, eu quero uma ciência, respeitem a ciência. Então, eu acho que movimentos como o da Unicamp tem que acontecer cada dia mais. É só assim que a gente vai mudar. Então, eu acredito nisso. Tá certo, Mônica. Obrigado. Obrigado, reitor. Sem ciência, sem educação, sem pesquisa, que país enfrenta o futuro? É o que fica desse programa. Até a semana que vem.